Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Então, mais um domingo aqui que nós estamos para aprender um pouco mais sobre aí o fim dos tempos, né? Sobre aí o arrebatamento da igreja, né? Sobre o que vai acontecer depois, o que significa, certo? E hoje, na nossa lição 2, o tema é a grande tribulação na escatologia bíblica. Então, hoje nós vamos ver alguns acontecimentos referente à grande tribulação, né? Que acontecerá quando a igreja do Senhor já tiver sido arrebatada. O nosso texto de referência de hoje fica em Daniel 9, 24 ao 27. Vamos ler? Diz assim: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar, até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Bom, aqui nós temos no livro de Daniel 9, referente aí às 70 semanas, né? Que nós vamos ver também na lição de hoje. E esse é o nosso texto de referência. O nosso versículo do dia diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, também pouco haverá jamais. Fique Mateus 24, 21. Então, o que a gente pode ver aqui? O quê? Que vai ser muito difícil a grande tribulação, né? Vai ser uma coisa um sofrimento que jamais existiu, algo que é realmente a ira de Deus caindo sobre o povo, né? A ira de Deus caindo sobre todos aqueles que não levaram aí a sua palavra a sério, não levaram aí os seus ensinamentos a sério, que não seguiram o seu caminho, certo? Por isso que falam, né, que a grande tribulação vai acontecer depois que o povo de Deus for arrebatado, depois que a igreja do Senhor foi arrebatada. Então, igual fala aquela música lá, né? Não queremos estar aqui quando as trombetas tocarem, né? Nós queremos estar na glória, porque aqui vai ser o caos. Aqui realmente vai ser a ira de Deus caindo sobre o povo. Deus realmente dando aí a sentença, né? Dando aí o que as pessoas, né, que não seguiram a ele, que não seguiram os seus ensinamentos, né, fazendo todo mal, tudo, né? Então esse povo vai ter a ira de Deus sobre a vida deles. Na nossa verdade aplicada, está dizendo assim, ó, a Bíblia nos revela os juízos que Deus derramará sobre a terra, como o castigo para aqueles que rejeitaram o evangelho e a salvação. Então vai ser bem complicado. Vamos ver o que a nossa revista diz. Introdução. A grande tribulação será um acerto de contas entre Deus e o mundo, que não deu crédito à palavra e à verdade. Então, como eu falei, vai ser para as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não quiseram seguir os caminhos do Senhor, aquelas pessoas que acharam que Jesus não voltaria, que continuaram seguindo suas vidas como nada estivesse acontecendo, com o mal, fazendo mal, vivendo suas vidas de qualquer maneira. Então, será para essas pessoas, certo? Que ele está dizendo assim, ó, infelizmente, as pessoas se iludem com a vida terrena, esquecendo-se que haverá um dia em que a terra será alvo da ira divina. Então, nós que estamos na igreja, né, nós que crescemos na igreja, nós que aí lemos a palavra do Senhor,
Nós sabemos tudo o que vai acontecer, porque Deus nos diz. Deus já deixa tudo certo, tudo preparado, tudo escrito. Deus sempre nos fala, nos avisa, certo? Então, assim, a gente vai vivendo, a gente vai casando, a gente vai vivendo, a gente vai fazendo festas, a gente vai ir pra escola, a gente vai trabalhar, a gente vai pra faculdade. Enfim, a gente vai vivendo a nossa vida. E às vezes a gente esquece, né, desse grande dia, da volta de Jesus e o que vai acontecer depois disso. Então as pessoas estão vivendo, as pessoas não dão crédito. Muitas pessoas não dão crédito a isso que a igreja prega, né, que Jesus revelou, que é a volta dele e o que vai acontecer depois. Muita gente não acredita nisso, mas esse dia vai acontecer. Independente se as pessoas vão acreditar ou não, se as pessoas acreditam ou não, esse dia vai chegar. E esse dia vai acontecer as coisas que vão acontecer em cada vez que a trombeta tocar e tudo mais, são reais, né? Tá escrito na Bíblia, tem embasamento bíblico. Então, nós temos que estar o quê? Com a nossa vida certa, né? Como nós falamos na lição passada, para que nós possamos subir com Jesus, para nós não ficarmos aqui na grande tribulação. Vamos lá. Definindo escatologia. O que será que é escatologia, essa palavra, escatologia? A expressão escatologia é formada por dois radicais, que significa estudo das últimas coisas, sendo esta embasada pela revelação de Deus, a Bíblia. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas que do fim, né, do fim dos tempos. Então, é o ensino lá do livro do Apocalipse, né, que fala de tudo que vai acontecer nos fins dos tempos, certo? Jesus falou sobre as coisas futuras. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, falou várias vezes sobre as coisas que aconteceriam no mundo. Jesus não somente revelou tais eventos, mas que as tragédias que viriam sobre o mundo seriam inevitáveis, ou seja, vão acontecer, independente de qualquer coisa. Tudo que está escrito, tudo que está falado, tudo que for revelado vai acontecer. No Evangelho de Lucas, encontramos várias passagens que nos fornecem o panorama do quão trágicos serão estes derradeiros momentos. Vamos ler uma parte, né, de uma das passagens, que fica lá em Lucas 21, do 25 e 26. Vamos ler? Diz assim: E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então, nós vemos aqui o quão terrível é. Né? Deus sempre deixa aí os sinais. A gente já vê muitas coisas acontecendo, né? Que Deus disse que aconteceriam muitas coisas que mostrariam que a vinda dele está próxima. Então, a gente vê muitos tsunamis, a gente vê terremotos, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, né? A pandemia é algo, assim, que é bem claro, né? Quando foi que aconteceu isso, assim, tipo, nos tempos da gente, né? Desde quando eu nasci, eu nunca tinha visto algo do gênero, algo tão grandioso, algo tão, né, que está trazendo tantas coisas como essa pandemia. Então, a vinda de Jesus está próxima. E eles têm dado sinais. E a Bíblia está cheia de passagens sobre isso. Então, quem tem curiosidade aí, leia Lucas, né, o livro de Lucas, que lá vão ter vários textos falando sobre o que vai acontecer. Os apóstolos e a escatologia. Os apóstolos, Pedro, em sua segunda epístola, deixou registrado que os céus passarão com grande estrondo e que os elementos que existem na terra se desfarão. Isso fica em 2 Pedro 3,10. Já o apóstolo Paulo enfatiza sobre a volta de Jesus, dizendo que, quando dissessem que haveria paz e segurança, então lhe sobreviria repentina destruição, conforme encontramos em 1 Tessalonicenses 5,3. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo pontua acerca do aparecimento do homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso fica em 2 Tessalonicenses 2,4. E para João, a escatologia se torna mais clara,
pois ele recebeu de Deus a revelação do Apocalipse, bem como os desdobramentos do que há de ser no fim dos tempos. Então, aqui nesse ponto da nossa lição, está falando o quê? Está falando em relação ao que os apóstolos falaram sobre o fim dos tempos, né? Que é a escatologia, o estudo do fim dos tempos. Então, aqui está mostrando o que os apóstolos falaram, para mostrar o embasamento que tem a escatologia na Bíblia. Então, os apóstolos sempre estão falando sobre os fins dos tempos. Eles sempre estão falando algo que mostra como que vai ser, que mostra algo que vai acontecer antes. Então, eles sempre estão colocando algo em suas cartas, em seus livros, sobre esse assunto, para nos garantir que isso realmente está na Bíblia, vai acontecer, e eles pregaram isso para a igreja primitiva e está aqui para nós também nos dias de hoje. Então, aqui está falando sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Paulo e também sobre o apóstolo João, que foi aquele que escreveu, o livro do Apocalipse, aquele que Deus mostrou para ele tudo o que vai acontecer, a forma que vai acontecer, e ele foi o que escreveu o livro. Então, também quem tem curiosidade, é muito bacana, leiam o livro de Apocalipse, leiam o livro de Daniel, leiam o livro de Jeremias. Todos esses livros são livros que vão ajudar muito vocês a entenderem sobre a nossa lição, sobre aquilo que a gente está estudando, e vão abrir a mente de vocês referente ao que vai acontecer nos fins dos tempos. Porque em Daniel Deus mostra também para ele muitos sonhos, muitas visões também de coisas também do futuro que vão acontecer lá na frente, assim também como no livro de Apocalipse. Agora, nós vamos falar sobre algo que é as semanas de Daniel, que é aquelas 70 semanas que a gente falou na lição passada, que eu comentei aqui também. O desenrolar da escatologia tem seu início com a explicação das 70 semanas que Deus determina sobre o povo de Israel. O primeiro profeta a fazer alusão a isso foi Jeremias. Fica em Jeremias 25:12. Vamos ler? Deixa eu abrir aqui. Diz assim: depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa passagem ficou conhecida como as Semanas de Daniel, pois ele se dedicou em oração e jejum a buscar de Deus uma explicação sobre a profecia de Jeremias. Então, o que aconteceu? Daniel, ele queria saber de Deus uma explicação. O que dizia, isso que Jeremias falou? O que queria dizer? E aí Daniel foi orar a Deus e Deus mostrou para ele o que queria dizer, Então aqui, entendendo as 70 semanas de Daniel. É necessário entendermos que as semanas são representadas por 7 anos cada semana. Então assim, essas semanas, elas não são 7 dias, e sim 7 anos cada semana. Então, por isso que a gente sempre fala assim, 70 vezes 7, certo? Porque essas semanas seriam 7 anos cada. Uma semana, 7 anos. 2 semanas, 14 anos. E assim sucessivamente. Então, portanto, seria um período de 490 anos. Então, 70 vezes 7 são 490 anos. Eu vou mandar para vocês, depois que eu mandar o vídeo da lição, um desenho falando sobre as 70 semanas de Daniel, uma explicaçãozinha para que vocês possam entender. E quem tiver dúvida, porque é um assunto meio complicado, é um assunto que exige um pouco mais, às vezes, de estudo, de aprofundar um pouco. Então, quem tiver dúvida, pode me chamar, que eu não sabendo, eu pesquiso. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, beleza? Então, vamos lá. A primeira parte das 7 semanas compreende um período de 49 anos. Tempo gasto para edificar e restaurar o templo de Jerusalém. Então, aqui está falando que o quê? São 49 anos que foi usado para edificar e restaurar o templo lá em Jerusalém, o templo de Jerusalém. As outras 62 semanas, que dão 434 anos da restauração até o Messias, que é Jesus. Sendo assim, com os 49 anos de edificação mais os 434 até o Messias, temos um total de 483 anos, certo? Que foram proféticos de Israel. Completando as 69 semanas, o Messias será tirado, que foi quando Jesus foi crucificado. Entre a semana 69 e a 70,
é o tempo em que estamos inseridos, conhecido como dispensação dos gentios, da igreja ou do Espírito Santo. Então aqui está dizendo o quê? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho. 49 anos foi o tempo que durou para edificar o templo lá em Jerusalém, certo? Então, foram esses os primeiros anos aí das 70 semanas. Lembrando que semanas, uma semana, são 7 anos cada semana. Depois, nas outras 62 semanas, que foi da restauração do templo até a vinda do Messias, já foram 434 anos, que foi quando Jesus veio, certo? Sendo assim, os 49 anos mais os 434 até a vinda de Jesus, temos o total de 483 anos, que foram proféticos, beleza? Então, o que acontece? Na última semana, que foi na penúltima semana, que foi a semana 69, o Messias foi tirado. E nós estamos nesse tempo da dispensação dos gentios, da igreja ou do Espírito Santo. Então é esse tempo que nós temos desde quando Jesus foi crucificado, que Jesus foi tirado, né, do nosso meio terreno, e ele voltou para o céu, e nós estamos neste período até a volta dele. E a semana 70, que é a última semana, vai acontecer quando? Quando nós formos arrebatados e começar a grande tribulação. Aí se dá o fim das 70 semanas, entenderam? Então, as semanas começaram a contar quando o templo foi edificado, quando o templo, né, lá foi restaurado, foi lá que começou as semanas de Daniel. Depois foi até a vinda de Jesus, nascimento de Jesus, depois foi o tempo que ele foi profético, depois foi o tempo que ele foi tirado de nós, e nós estamos aqui neste tempo aguardando a volta dele. Então aí estamos nessa linha. Quando Jesus voltar e a sua igreja subir, aí vai se dar o início à última semana, que são os últimos 7 anos, beleza? Então vamos lá. O início da última semana, da semana 70. A semana 70 de Daniel terá seu início após o arrebatamento da igreja. Nesta semana, que como já mencionamos será de 7 anos, acontecerá a grande tribulação. Então é nessa última semana, nesses últimos anos, 7 anos no caso, que será a grande tribulação. Então nós não vamos estar aqui, nós vamos estar na glória. Existem os que defendem o quê? Existem os que defendem que a igreja não passará a grande tribulação, que somos o que nós acreditamos, né? O que a nossa igreja acredita, que são os denominados de pré-tribulacionistas. Existem outros gêneros também, existem outras ideias, outras linhas, né, de pensamento referente à grande tribulação. Existem as pessoas que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai passar por tudo o que vai acontecer aqui na Terra. E essas pessoas são chamadas de pós-tribulacionistas. E há uma terceira linha de pensamento, que é as pessoas que acreditam que nós vamos passar metade da grande tribulação aqui e depois a gente vai subir. Esses são os mid-tribulacionistas. Mas por que nós pensamos que a igreja não vai estar aqui quando acontecer a grande tribulação? Porque nós vimos que a grande tribulação é o quê? É o acerto de Deus com o mundo, certo? Com as pessoas que não seguiram seus caminhos, com as pessoas que não quiseram ouvir a palavra dele, as pessoas que continuaram praticando o mal, que não aceitaram Jesus, enfim. Então, se é um acerto de contas de Deus com o mundo, não existe motivo para a igreja ficar aqui no mundo experimentando a ira de Deus. Então, por isso que nós acreditamos que nós já vamos estar na glória com o Senhor quando começar a grande tribulação. Porque a grande tribulação nada mais é do que o acerto de contas de Deus. E se nós estamos com a nossa vida reta, com a nossa vida certa, né, ali em Cristo, ali no alvo que é Jesus Cristo, nós não vamos passar pela ira dele. Então, nós acreditamos o quê? Que nós já vamos estar na glória. Amém? Vamos lá. A revelação apocalíptica. A revelação do Apocalipse dada a João vem para coroar todo o Novo Testamento, pois, ao mesmo tempo em que nos mostra as riquezas e glórias preparadas para os salvos, demonstram o castigo eterno preparado para o pecador, o diabo
e seus anjos. O livro de Apocalipse serve para despertar em nós um viver mais santo e piedoso, sabendo que a palavra de Deus vão se cumprir cabalmente sobre a terra, ou seja, vai acontecer. Então eu sempre digo aqui, vai acontecer. Independente daquilo que a gente quer, independente daquilo que a gente acha, vai acontecer, né? E tá próximo. O lugar da revelação. Segundo o relato de Apocalipse 1:9, João estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era considerada uma prisão, né? Naquele tempo a gente vê na Bíblia vários relatos de que os apóstolos eles foram presos, foram torturados, certo? Foram mortos. E João era um apóstolo, né, que estava preso nessa ilha de Patmos. E a grande lição que isso nos dá é o quê? Que não importa aonde nós estejamos, não importa se estamos no deserto, se estamos em cavernas ou no caos que está acontecendo agora, né? Precisamos sempre estar atentos às revelações de Deus, que não importa o lugar. Quando Deus quer falar com a gente, Ele fala. Não importa onde nós estivermos, não importa aquilo que nós estamos passando, Deus vai falar. Deus mostrou para João, algo grandioso, tipo o fim do mundo. Ele mostrou tudo que vai acontecer, tudo que vai acontecer com a terra, tudo que vai acontecer depois, como que vai ser lá na glória. Ele mostrou tudo para João e João estava onde? Preso. Agora imagina se João não tivesse prestando atenção. Imagina se João não estivesse ali com Deus, mesmo nessa situação. Porque, vamos supor, podia ser uma pessoa que falasse assim, tô aqui preso, não quero saber mais nada. Não, João mesmo preso, ele estava ali com Deus. Ele estava ali firme com Deus, a sua vida estava ali na presença do Senhor. E Deus mostrou para ele algo grandioso. Então, que nós venhamos entender disso, né? Tirar dessa lição o quê? Que independente de onde estivermos, Deus pode falar conosco, mas nós precisamos estar atentos. Então, lembra que eu falei na lição passada que fala muito na Bíblia em relação a ficar atentos à voz do Senhor. Nós temos que estar atentos a todo momento à voz do Senhor. Porque Deus sempre nos mostra tudo. Sempre Deus nos mostra como vai ser, o que vai acontecer ou como sair de situações. Então nós precisamos estar atentos. Aí atentos, muito atentos aos sinais da vinda de Jesus, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Um homem chamado João. O autor dessa revelação era o apóstolo do amor. Estava com quase 100 anos de idade. 100 anos de idade. Já havia sofrido muitas perseguições pelo amor à palavra de Deus. João vivera toda a sua vida dedicada à obra de Cristo. E em nenhum momento titubeou, mas foi até as últimas consequências. Ou seja, em nenhum momento ele pensou em largar a vida com Deus. Mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu, ele se manteve firme ao Senhor. João, sem dúvida, é uma fonte de inspiração para a geração atual da perseverança e fé. Então foi o que eu falei aqui. Por mais que ele passou por tantas coisas, foi preso, foi machucado, foi perseguido, ele não desistiu do Senhor. Ele manteve ali o foco, ele manteve a vida firme, a vida reta com o Senhor. E Deus o abençoou, certo? Deus não deixou ele desamparado. Deus esteve com ele em todos os momentos. Então nós temos que ficar firmes nisso. Conclusão. A Bíblia, como palavra de Deus, nos mostra que a grande tribulação é uma realidade inevitável. Cabe a nós nos preparar a cada dia mais para a vinda de Cristo. O Apocalipse nos mostra que enquanto a igreja estará com Cristo, o mundo estará enfrentando a ira e o juízo de Deus. Então, gente, o que a gente pode tirar dessa lição de hoje? Que é muito melhor a gente abrir mão de muita coisa aqui na Terra, abrir mão aí de muita coisa que nos leva para o caminho que não é o caminho do Senhor, para que nós possamos estar na glória com Cristo. Às vezes a gente pode pensar assim, mas tá longe, dá tempo de eu me consertar, dá tempo de eu voltar. Não, você não sabe, só quem sabe é Deus, o único que sabe o dia da volta de Jesus. Então não adianta ficar pensando assim, a gente tem que pensar que a gente tem que estar com a nossa vida correta, com a nossa vida certa, buscando a presença do Senhor, para que nós possamos estar preparados. Não vamos deixar para a última hora, sabe? Tem muita coisa aqui no mundo que a gente pensa que não vai dar nada, que isso passa. Sempre pensa assim, uma coisa que eu sempre falo,
Se coloca assim, será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria para esse lugar? Será que Jesus agiria dessa forma? Falaria isso? Faria isso? Então, assim, aqui tá falando, né, que a gente tem que estar o quê? Preparado. E pra gente estar preparado, nós temos que estar em santidade, né? Os versículos aí da semana que eu mando aí da leitura do dia, falou de santidade, né? Falou referente a você estar com uma vida, como que a sua vida tem que estar perante o Senhor para que você possa estar na glória com Ele. Então não vamos deixar que as coisas deste mundo venham tirar isso da gente, né? Tirar esse presente que Deus nos deu, né? Que é morar com Ele. Vamos continuar firmes, vamos ter força. Se você tá sem força, se tem algo que você tá passando, algo que você, tipo, tem dificuldade de melhorar, que você sabe que não é a vontade de Deus, mas que você não consegue melhorar, que você quer isso, fala com a gente, fala comigo, ou fala com o pastor, com a pastora Kátia, para que a gente possa ajudar vocês nisso, sabe? Certo? Para que a gente possa estar juntos ali com força na presença do Senhor, olhando para o alvo que é o Senhor. Amém? Hoje, a nossa lição, nosso momento de oração, tá pedindo o quê? Pra gente orar para que o pecador se arrependa antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vamos estar orando, amém, para terminar a nossa lição, e vamos estar orando referente a este assunto, amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma lição. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um ensino que o Senhor está nos dando. Que o Senhor possa, Senhor, abrir nossas mentes para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, que possamos estar preparados, Senhor, para a Tua volta, que possamos estar almejando a Tua volta a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida em santidade contigo, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai, que afasta, Senhor, a nossa vida de Ti, Papai. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Venha, Senhor, nos limpar, Pai, para que nós possamos estar limpos na Tua presença, Senhor. Para que nós possamos subir contigo, Pai. Para que nós possamos estar contigo na glória, Senhor. E que nós não venhamos passar, Senhor, pela essa grande tribulação, Papai. Nos ajuda, Senhor, e que nós possamos, Senhor, fazer o Teu ID, Senhor. Para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas venham para a glória, Senhor. E que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faça a Sua vontade, Senhor. Estar, Senhor, no centro do Teu querer, Papai, agradando ao Teu coração. É o que eu te peço, já agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Então, essa foi a lição de hoje. Estudem. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar que eu ajudo vocês. Amém? Beijos. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.